que torna o comportamento dos corvos tão fascinante? Entre suas muitas habilidades, o uso de ferramentas destaca-se como uma das mais complexas e intrigantes. Mas como entender isso sob a luz da neuroetologia? Hoje, vamos explorar as questões fundamentais que explicam esse comportamento, conectando o presente às raízes evolutivas e aos mecanismos cerebrais que sustentam essa habilidade. Esse é o mundo dos corvos, onde comportamento, evolução e neurociência se encontram. Para começar, é essencial entender o comportamento. O uso de ferramentas é a capacidade de manipular objetos para atingir um objetivo, como acessar alimentos inacessíveis. Nos corvos americanos, essa habilidade é particularmente sofisticada. Mas como os corvos desenvolvem essa habilidade? E o que isso nos revela sobre o funcionamento do cérebro? O uso de ferramentas é um comportamento que exige mais do que apenas destreza física. Ele envolve o reconhecimento de objetos no ambiente, a integração de informações sensoriais e a execução de movimentos planejados. Nos corvos americanos, essa habilidade é particularmente refinada. Observá-los em ação é testemunhar um exemplo vivo de como a cognição e a adaptação evolutiva interagem para moldar comportamentos complexos. Desde cedo, os corvos demonstram um talento surpreendente para aprender. Jovens corvos são rápidos em adquirir habilidades, seja por tentativa e erro ou observação de outros indivíduos. Essa capacidade de aprendizagem acelerada mostra como a experiência desempenha um papel essencial no refinamento de comportamentos, permitindo que os corvos enfrentem desafios ambientais de maneira mais eficaz. Mas qual é o benefício evolutivo de tamanha sofisticação? O uso de ferramentas oferece uma vantagem crucial: acesso a recursos que seriam inacessíveis de outra forma, especialmente em ambientes onde o alimento é escasso ou de difícil alcance. Assim, essa habilidade se torna uma adaptação ecológica que aumenta as chances de sobrevivência. E como os cientistas estudam esses comportamentos? Em um artigo recente, publicado na revista Nature, pesquisadores investigaram por que alguns corvos são mais habilidosos que outros no uso de ferramentas. Essa comparação permite observar quais regiões encefálicas estão mais desenvolvidas e podem ser responsáveis por tal comportamento. Para o experimento, eles observaram corvos em um ambiente controlado, onde cada ave tinha que usar um graveto para liberar comida de um dispositivo experimental. Os corvos foram divididos em dois grupos, os altamente habilidosos e os menos talentosos. O comportamento foi analisado junto com a atividade cerebral das aves, utilizando marcadores como a proteína FOS para mapear regiões ativadas durante a tarefa. Assim, os cientistas puderam observar as bases neurais por trás dessa habilidade. As descobertas foram fascinantes. Corvos habilidosos ativaram de forma mais intensa em áreas como o nidopálio lateral e o mesopálio lateral, regiões do cérebro aviano associadas ao planejamento e ao controle de ações. Essas áreas desempenham um papel similar ao do córtex pré-frontal em mamíferos. Além disso, a atividade no arcopálio, responsável pelo controle motor, foi mais intensa nos corvos mais habilidosos. Isso indica que a proficiência no uso de ferramentas depende tanto de processamento cognitivo quanto de controle motor refinado. Nos mamíferos, o processamento cognitivo ocorre predominantemente no córtex pré-frontal, uma região associada ao planejamento, à tomada de decisões e à resolução de problemas. Já o controle motor refinado é coordenado por uma interação entre o cerebelo e os núcleos da base, responsáveis pela execução de movimentos precisos e pela automatização de tarefas motoras. Essas estruturas trabalham em conjunto para integrar informações sensoriais, planejar ações e realizar ajustes motores necessários para comportamentos complexos. Mas o que acontece no cérebro durante o aprendizado e como esse comportamento fica mais eficiente em alguns corvos do que de outros? No início, o hipocampo é ativado, ajudando os corvos a mapear a relação espacial entre a ferramenta e a recompensa. À medida que a tarefa é repetida, o controle motor se desloca para o estriado, envolvendo os núcleos da base, onde o comportamento é automatizado, permitindo movimentos mais rápidos e eficientes, se tornando parte das memórias motoras não declarativas. Essas descobertas nos ajudam a entender a função adaptativa e a evolução do comportamento para os corvos em que o uso de ferramentas oferece uma vantagem clara, permitindo que acessem recursos exclusivos e enfrentem desafios ambientais de maneira eficaz. Isso pode, inclusive, nos ensinar como nós, humanos, funcionamos. Imagine que você está tentando consertar algo em casa, mas não tem a ferramenta ideal. Você improvisa, talvez usando uma colher ou um pedaço de arame. Essa capacidade de planejar, testar e ajustar a solução depende de áreas do seu cérebro, como o córtex pré-frontal, que funcionam de maneira semelhante às regiões ativadas nos corvos durante o uso de ferramentas. Assim como os corvos, nós também aprendemos com tentativa e erro e transferimos habilidades de tarefas difíceis para tarefas mais fáceis ao automatizar comportamentos.
Por exemplo, quando você aprende a dirigir, no início é preciso prestar atenção em cada movimento. Com o tempo, o controle é transferido para áreas automáticas do cérebro, como o estriado, permitindo que você dirija sem pensar em cada detalhe. Os corvos americanos nos mostram que o uso de ferramentas é muito mais do que um comportamento instintivo. É o resultado de redes neurais sofisticadas, aprendizado ativo e uma evolução moldada por desafios ambientais. Este estudo não apenas nos aproxima da compreensão da cognição animal, mas também ressalta como a ciência da neuroetologia pode nos revelar as raízes profundas de comportamentos extraordinários.